Gurizada, o negócio é o seguinte: que lições o técnico Abel Ferreira nos traz? O que ele está nos entregando de mensagem neste seu trabalho de apenas um ano à frente do Palmeiras? É só o investimento? Opa, alto lá! Mas como ele derrubou um time que está avaliado em 930 milhões de reais? Vamos falar sobre isso? É agora, aqui no canal do Menegas. A gente precisa analisar esta classificação do Palmeiras pela segunda vez consecutiva para decidir o título da competição mais importante do continente, que é a Taça Libertadores da América. E sob o comando de um técnico que vem do exterior, portanto um estrangeiro, o português Abel Ferreira. Ele nos traz lições, e são bem valiosas e são bem importantes. Mas antes de a gente seguir adiante, eu quero fazer aqui 3 combinações com todos vocês. A primeira, inscrição agora aqui no canal do Menegas. Premissa básica: te inscreve, jornalismo esportivo com independência editorial, com isenção. Vai lá e te inscreve. Tá valendo o teu like. Teu like é a segunda combinação, é muito importante, chama a atenção da turma do Google, do YouTube e ajuda o canal do Menegas a subir. E a terceira combinação, eu vou deixar aqui no meu cantinho, ó, o meu Instagram, Meneguete Jornalista. Me acompanha lá. Bastidores, donos da bola, gestão na Band Rio Grande do Sul e, é claro, muitos assados, churrascos, o meu cotidiano, o meu dia a dia no meu Insta, Meneguete Jornalista. Abel Ferreira tem 43 anos, o que o coloca como um emergente, como um técnico novo, e o currículo também indica isso. Ele começou a trabalhar na equipe B do Braga de Portugal em 2015 e ficou lá por 2 temporadas, 2 anos, até 17. Efetivamente, em 2017, foi a sua primeira experiência como técnico de uma equipe profissional principal, do próprio Braga, onde ficou até 2019, contratado pelo PAOK, à época o campeão da Grécia. E em outubro de 2020, desembarcou no Brasil para comandar o Palmeiras. Ah, Meneguete, mas o Palmeiras tem um super elenco, um grande investimento da financeira. É verdade. Isso é verdade. Mas não é o maior investimento do futebol brasileiro. E neste ano que está à frente do Palmeiras, ele já ganhou uma Copa do Brasil, todos nós lembramos, a final contra o Grêmio, que foi agora em final de fevereiro e começo de março, a final da Copa do Brasil de 2020, que por conta da pandemia terminou neste ano de 2021, e uma Libertadores da América vencida na final sobre o outro brasileiro, sobre o Santos. É bom, hein? Ele chegou em outubro, ganhou a Libertadores em janeiro e logo na sequência ganhou a Copa do Brasil. E encarou, nesta fase semifinal da Libertadores 2021, o time que mais investiu no futebol brasileiro, que contratou, só para citar aqui rapidamente, o Hulk, o Diego Costa e o argentino no River Plate, Nacho Fernandes, que é um baita jogador e fez uma semifinal contra o Palmeiras de luxo. Ele toca de primeira na bola e deixa um companheiro na cara do gol. O próprio Atlético classifica o seu elenco como avaliado em quase 1 bilhão de reais. 930 milhões de reais é como o Atlético, que tem o patrocínio lá da construtora, avalia que seja o valor do seu elenco. Quase 1 bilhão de reais. No entanto, o Atlético está fora da Libertadores da América e o Palmeiras vai decidir o título. O Palmeiras tem bons investimentos, tem grandes investimentos e tem talvez um dos grandes salários do futebol brasileiro ao trazer de volta o Dudu, por exemplo. Mas o Abel Ferreira promove jovens, Gabriel Veron, o menino, Gabriel Menino, Wesley, atacante. Ele sabe usar veteranos, como Marcos Rocha, como Felipe Melo, usa bem os veteranos, e sabe jogar com jogadores que não são lá grandes estrelas, que são operários talentosos desse time do Palmeiras. O Rafael Veiga tem 26 anos e começou no Curitiba. O Zé Rafael tem 28 e também começou no Curitiba, passou por Londrina, passou por Bahia. Então, o Palmeiras não é formado apenas por um time de estrelas. Ele está, sim, entre os 3 melhores times do futebol brasileiro: Atlético Mineiro,
Palmeiras e Flamengo. Os outros estão 1 ou talvez 2 degraus abaixo. Mas o Abel Ferreira sabe fazer esse time jogar. Eu não estou dizendo aqui que ele é um super técnico, mas ele nos traz lições de saber mesclar jovens com veteranos, com jogadores que ainda têm ambição. Talvez seja o principal ponto deste Palmeiras. Ele sabe adaptar o seu esquema de jogo, ele botou 3 zagueiros para segurar o ataque do Atlético Mineiro, não teve problema em retirar um atacante e jogar com 3 zagueiros fechado, jogou pelo resultado, alcançou fora de casa o que lhe convinha, o que ele precisava, o empate com gols que levou o Palmeiras e deixou o Atlético Mineiro no meio do caminho. Ele sabe colocar um jogador de expressão como o Felipe Melo, quando não estava bem fisicamente, no banco de reservas. Ele sabe deixar o Luiz Adriano no banco de reservas, constrói bem essa relação com o seu vestiário e quando preciso, durante o jogo, não coloca o Luiz Adriano, coloca o Wesley. É assim que ele vai mesclando com este competente e competitivo grupo de jogadores do Palmeiras. Mas esta classificação, eu não sei nem se o Palmeiras vai levar o caneco. Esta classificação tem a assinatura deste técnico português, de 43 anos e que tem, na humildade, uma das suas grandes virtudes. Vocês lembram quando o Grêmio enfrentou o Palmeiras na decisão do título da Copa do Brasil? Antes teve um encontro, o presidente Bolzan e o Renato foram até São Paulo, lá estava o Abel e o Renato, a humildade que ele demonstrou ao encontrar o Renato, os elogios que ele fez ao técnico gremista, dizendo que tem um currículo já consolidado, que é um treinador campeão continental. Impressionante isso, impressionante essa humildade. Teve certa vez, e eu até observei essa entrevista nas últimas horas, que ele encontrou o Filipão, os elogios que ele fez ao Filipão, diz que o futebol brasileiro precisa escutar mais o Filipão, que o futebol português deve muito ao Felipe Scolari, como ele o chamou. Isto é humildade. O Abel Ferreira anda distante da prepotência, distante da arrogância, e quem tem humildade sabe trabalhar, sabe montar grupo de jogadores e sabe montar um grupo que vai em busca dos objetivos. O Abel Ferreira faz bem ao futebol brasileiro. A gente tem que parar com essa xenofobia de achar que estrangeiro não funciona aqui, só porque já vieram alguns estrangeiros, recentemente inclusive, que são incompetentes ou que não estavam preparados. Eu quero cada vez mais estrangeiros aqui, como a Aguirre, como o Abel, mesmo como o Jorge Jesus, que eu acho que tem um cartaz no futebol brasileiro muito maior que a sua própria biografia, mas ele também fez um grande trabalho à frente do Flamengo, eu reconheço isso, e é bom que os estrangeiros venham, tá aí o Fortaleza com técnico estrangeiro, é bom que eles venham para cá, para oxigenar o nosso futebol, para trazer novas ideias. Eu não acho que os técnicos brasileiros são ruins, ainda que eu não consiga entender por que temos tantas dificuldades em ter técnicos estrangeiros em equipes de ponta do futebol mundial. E temos vários argentinos comandando grandes times, no PSG, por exemplo, no Atlético de Madrid, em seleções. E os brasileiros não. Ou vão para o leste europeu, para a China, por exemplo, ou vão para o Oriente Médio. A gente não consegue colocar técnicos brasileiros em equipes de ponta do futebol europeu. E este é um indicativo. Será que a nossa geração atual de técnicos não parou um pouco no tempo? Por isso, me agrada a ideia de trazer mais estrangeiros, troca de ideias, oxigenação, especialmente os competentes, como é o caso do Abel Ferreira. Estamos fechados nas 3 premissas? Inscrição no canal do Menegas, o like está valendo agora, meu Insta, Meneghetti Jornalista, me acompanha lá. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.